esses 100 médicos que não podem trabalhar, apesar de inscritos legalmente no programa do governo federal, se disponibilizaram, foram até Manaus, estão no hotel aguardando para trabalhar, querem e precisam trabalhar, querem ajudar. E no momento em que o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, precisa de ajuda, precisa dessa mão de obra especializada, tem 100 médicos parados por burocracia. Burocracia. Aí a gente ouviu agora há pouquinho essa MP, essa medida provisória, que livra agente público de punição em caso de erros que não sejam graves. E aí mais cedo o Megali falava aqui, bom, mas isso é subjetivo? O que configura um erro grave? O que é um erro menos grave? Quem determina o que é um erro grave ou não para que um agente público seja punido? Não, e um bom advogado vai se utilizar dessa subjetividade, e geralmente autoridades têm ótimos advogados para desmontar qualquer tese da acusação. Aí o cidadão tá lá, já fragilizado porque é vítima de uma doença, é pobre, não tem direito a um hospital decente, depende do sistema público de saúde, é mal atendido eventualmente ou não é atendido eventualmente, vai conseguir um advogado para confrontar a União? Como? Não vai. Não vai conseguir. E esse burocrata de plantão, sei lá quem é, qual é o caso exatamente, a gente ainda vai buscar os detalhes, mas por causa da burocracia, tem 100 médicos parados nesse momento em Manaus. Isso não pode ser considerado um erro grave? Se alguém morrer em Manaus porque não tem um desses 100 médicos, quem é o burocrata que vai ser punido? Nenhum, se tiver essa MP mesmo aprovada pelo Congresso Nacional. Vai gente morrer, tem médico à disposição e ninguém vai pagar por isso. De novo, porque essa é uma história que a gente conhece já no Brasil, é histórica, é crônica e tal, mas a gente tá num momento atípico, todos os dias a gente fala disso, né? É uma pandemia, tem gente morrendo aos montes no país inteiro, e aí o agente público, que tem sim responsabilidade, pelas ações, pelas atitudes que toma, precisa recuar quando erra. Aliás, como é que ficam os casos de quem não recua quando erra? Tudo bem também pela MP? Não vai ser punido? Errou, mantém o erro, não recua dessa decisão e tudo bem? Ainda que isso provoque mortes indiretamente na ponta? O sujeito que ficou parado num bloqueio em São Paulo, nesses bloqueios provocados artificialmente, provocando congestionamentos artificiais em São Paulo, profissional de saúde que ficou 2 horas nesse congestionamento e não chegou ao hospital para fornecer o seu serviço. E aí, se morreu alguém nesse caso? A gente não tem como saber, né? Aí o agente público também não vai ser punido? Nenhum agente público vai ser punido? É inacreditável, tem que cair essa medida. Primeira Hoje, coisa. não deveria ter sido publicada, não deveria ter sido votada, jamais deveria ter sido aprovada. É uma excrescência. E outra coisa, esses 100 médicos precisam trabalhar. Eles querem trabalhar, eles se dispuseram a isso, eles se inscreveram. E por causa de uma burocracia, de algum burocrata, de algum papel, algum maldito carimbo, eles estão parados num hotel. É inacreditável. É inacreditável que o Congresso tenha aumentado ainda mais o peso já asfixiante do Estado sobre o cidadão. É imoral e essa medida tem que cair agora.